quando eu nasci, o meu pai ele estava sendo consagrado a evangelista. Então houve uma guerra espiritual muito grande no meu lar. Minha mãe, antes de eu nascer, ela falou assim, ela não queria um terceiro filho. Ela queria 2 filhos. E quando ela teve outra criança, e ela sentiu gerar o ventre, ela falou assim, Deus, esse é seu. Não estava nos meus planos. Então, seja lá se for menina ou menino, eu consagro ela a ti. E eu te peço, o pedido da minha mãe foi esse, eu peço que essa seja uma levita, que vá adorar não só no Brasil, mas levar a tua verdade pelo mundo. Então a minha mãe me entregou criança. Então não existia um tempo separado da presença de Deus. Eu, antes de nascer, já era dele. Sim. E quando eu nasci, por haver essas questões em relação ao meu pai, o inimigo sabia do que estava acontecendo. Minha mãe conta histórias que eu tinha 1 ano de idade e já via coisas acontecendo, tanto boas quanto ruins. Então ela conta uma história que eu era neném de 1 ano mais ou menos, estava aprendendo a falar e eu gritava Você compulsivamente. estava vendo... Eu gritava que eu via no meu corpo. Eu via aranhas. E eu falava, mamãe, aranha, bicho, tira. Olha, E aí meus pais tinham que entrar no quarto, orar. E, tipo, todas as vezes, sabe? Lembrar do propósito. Por que ela é diferente? Por que tá acontecendo isso com ela, sabe? Você ia falar? Então, porque isso me lembrou uma história. Você sabe quando eu estava num processo de quase separação, né, do meu casamento, também estava tendo, né, esse embate. E no dia que meu esposo saiu de casa, que ele ia embora, que, enfim, e que ele teve o encontro dele com Deus na estrada, o meu filho estava deitado do lado, né, que seria o lado do meu marido na cama, e ele começou, ele levantou e começou a fazer assim, como se estivesse lutando. E eu falei, filho, o que tá acontecendo? Eu tô tirando toda a coisa ruim que tem aqui, Uau. mamãe. Tem muita coisa ruim aqui, mamãe. Tem que ir para longe, mamãe. É isso. A criança, ela sente. Coisas assim, do nada. E eu, às vezes, em silêncio, em oração, porque eu nunca discuti na frente do meu filho, então não é porque ele pode ter ouvido eu falar, que tem de coisa ruim, entendeu? E ele também, um dia eu estava orando, né, pedindo para Deus modificar, me ajudar com relação ao meu casamento, enquanto meu filho estava vendo o desenho, e eu em silêncio. Daí ele pegou no meu rosto, meu filho tem 4 anos, isso ele tinha 3. Ele pegou no meu rosto também, mamãe. Eu falei, o que foi? Nome de Deus. Nome de Deus. Ele ficou assim, e ficou parado olhando. Eu falei, por que você está falando isso, mamãe? Ele, não sei, não sei. E eu tenho muito isso também. Acho que desde que eu estava grávida, eu agradeci tanto a Deus e eu pedi tanto para que ele viesse, se fosse da vontade do Senhor, realmente, e que ele fosse, que ele servisse a Deus também. Então, e ele vai. né? Isso é uma coisa que a gente precisa entender como cristãos, até falando para as pessoas que estão ouvindo. A palavra em si, ela tem um poder. Ela tem 2 tipos de poderes. Ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. A partir do momento que eu libero algo sobre o meu filho, sobre algo que veio de dentro de mim, o mundo espiritual já pegou. E aí é guerra. É guerra pro resto da vida. Eu tenho guerras em mim até hoje que eu sei que vem de berço, entende? E quando isso estava acontecendo ainda na minha vida, eu passei assim 2 anos, 3 anos, 4 anos, com 5 anos de idade, foi que piorou as coisas assim. Porque o meu pai, então, ele já não era mais consagrado somente a evangelista. Ele estava virando um turno de pastor. E aí ele estava vivendo uma vida que era, tipo, ele viajava para os países e tal, e teve um problema na igreja. Que diziam que o que ele estava fazendo não vinha de Deus. Que era para ele parar de fazer teatro. Que era para ele parar. E ele falou assim, Deus, então eu renuncio ao meu ministério. Quando ele falou isso, pegou em quem? Em mim. Na criança. Minha mãe conta que eu estava chorando compulsivamente. Eu não parava de chorar. E eu chorei por horas, até meu pai entender. Meu pai olhou pra mim, caiu de joelho no chão. E você não sabia nem o porquê estava chorando? Não. Era como se viesse a dor que eu estava sentindo era a dor do Espírito Santo. Pela consequência que meu pai estava tomando naquele dia. E aí meu pai ajoelhou, pediu perdão. E eu voltei. Então a criança, ela acaba sendo o termômetro espiritual de dentro de casa, sabe?